ou santos ou nada mais queremos ser, ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 1º de outubro. E claro, 1º de outubro nós vamos recordar a figura tão linda de Santa Teresinha do Menino Jesus. Deus escolhe as pessoas mais diferentes, Deus escolhe pessoas de todas as formas, mas por que Ele escolhe essas pessoas? Então nós vamos começar falando de um texto da própria Teresinha. Ela dizia assim, durante muito tempo eu me perguntava por que Deus tinha preferências. Porque todas as almas não recebiam a mesma medida de graças. Eu estranhava quando Ele dava favores pródigos, extraordinários a alguns santos que o haviam ofendido, como São Paulo ou Santo Agostinho, E ele forçava, por assim dizer, a receber as suas graças. E quando eu li a vida daqueles santos, a quem o Senhor acariciou desde o berço até a sepultura, retirando do caminho todos os obstáculos que o impedissem de elevar-se até o céu. Então, Jesus quis instruir-me a respeito deste mistério. Pôs diante dos meus olhos o livro da natureza e compreendi que todas as flores por ele criadas são belas e que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume da humilde violeta, nem a simplicidade encantadora da margarida. Compreendi que se todas as flores quisessem ser rosas, a natureza perderia sua pompa primaveril e os campos já não seriam salpicados de florzinha. O mesmo ocorre no mundo das almas, o jardim de Jesus. Ele quis criar grandes santos que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros menores, e estes devem se conformar em ser margaridas ou violetas, destinadas a alegrar os olhos de Deus quando contempla seus pés. A perfeição consiste em fazer sua vontade, em ser aquilo que Ele quer que sejamos. Compreendi também que o amor do nosso Senhor se manifesta tanto na alma mais simples, que não coloca nenhuma resistência à sua graça, quanto na alma mais sublime. É próprio do amor abaixar-se. Falar de Santa Teresinha é falar dos seus escritos, tão profundos e tão simples. Quem nunca se questionou, por que tem santos que tantos poderes, vamos dizer, através deles Deus realiza tantas coisas, e tem aqueles que são tão simples. Alguns são rosas, alguns são violetas, alguns são lírios, alguns são margaridas. Somos nós. Então, Santa Teresinha é aquela que, na sua simplicidade, muitas vezes nos faz compreender grandes coisas do mistério do amor de Deus. É a santa que a gente chama da pequenez, mas doutora da igreja, porque os seus ensinamentos, as suas palavras simples, nos dão uma profundidade da misericórdia, do amor, da presença de Deus. Santa Teresa, que viveu apenas 24 anos. Nasceu no final do século XIX, levou sempre uma vida muito simples no escondimento primeiro da sua família, depois do Carmelo, em Lisieux. Mas depois da sua morte, a publicação do seu diário espiritual fez com que a pequena Teresa se tornasse a grande Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela, que durante sua vida nunca deixou de ajudar as almas mais simples, os pequeninos, os pobres e os sofredores. Por todos ela rezava. Iluminou assim toda a igreja,
com a sua profunda doutrina espiritual. São palavras do Papa Emérito Bento XVI, falando de Santa Teresinha. Então, São João Paulo II diz que ela era perita na ciência do amor. Santa Teresinha é a santa do amor, que resplandece na história da sua vida. História de uma alma. É uma história maravilhosa de amor. Do amor de Deus por Teresa e do amor de Teresa por Deus e por toda a humanidade. Narrada de uma forma muito simples, é um amor que tem um rosto, o rosto de Jesus. Então, Teresa nasceu em 1873 em Alençon, uma cidade da França. Foi a última filha de Luís e Zélia, que também são santos, né? Filha de um casal santo. Esposos e pais extraordinários, exemplar, né? Vamos dizer que foram canonizados pela igreja. Eles tiveram 9 filhos, 4 morreram, muito jovens, né? Bem bebês, e as 5 filhas, todas buscaram a vida religiosa. Santa Teresinha é a mais conhecida, mas todas as outras irmãs de Teresinha foram, né, para a vida religiosa, 3 para o Carmelo como ela, e uma numa outra congregação. Inclusive tem uma das irmãs de Santa Teresinha que está, né, em processo de ser beatificada. E essa família vai crescer no amor. É no amor da família que Teresa aprende a amar a Deus. Teresa vai perder sua mãe aos 4 anos de idade, vai ficar profundamente abalada, mas a família continua sendo o celeiro de amor. As suas irmãs vão cuidar dela com todo carinho, com todo zelo. O seu pai, né, o seu rei, como ela dizia, vai tratá-la com todo amor, com todo zelo. E ela vai, depois de um certo tempo, né, vamos dizer assim, ela vai passar por um tempo de muita prostração com a morte da mãe, e ela vai ser curada, como ela diz, pelo sorriso de Nossa Senhora. É uma imagem de Nossa Senhora que sorri para ela, e através desse sorriso ela tem a cura de toda a sua melancolia. Ela vai receber a primeira Eucaristia e vai viver a partir daí intensamente essa intimidade com Jesus. Como ela diz, né? A sua primeira Eucaristia, o primeiro beijo de Jesus na minha alma. Então, Teresa, a simplicidade dos seus relatos, a simplicidade dos seus escritos, mas uma profundidade de vida em Cristo. No Natal de 1886, ela fala, né, que a grande, vamos dizer, a sua total conversão. Que ela que era uma criança mimada, aquela criancinha sempre paparicada pelo papai e pelas irmãs, que fazia birra, como ela mesma dizia. No Natal de 1886, ela vai ficar curada, vamos dizer assim, dessa sua hipersensibilidade infantil e vai correr como um gigante. Aos 14 anos, ela quer entrar para o Carmelo, mas não tinha idade. E a família vai em uma peregrinação a Roma e ela pede ao Papa. E ela pede, o Papa não diz que sim nem que não, mas espera em Deus, né? E ela consegue essa graça e aos 15 anos ela entra ao convento. Ela entra no Carmelo e vai viver dos 15 aos 24 anos toda a sua espiritualidade, vamos dizer assim, da pequenez, do esvaziamento, da infância em Cristo. Ela toma, né, como eu disse, o nome de Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face, expressando assim, né, todo o seu desejo de ser, né, de Jesus, mas também já falando de toda a sua dor e todo o seu sofrimento. Ela vai contrair tuberculose, uma doença que naquela época não tinha cura, não tinha tratamento, vai sofrer muito, né, mas sempre com um sorriso nos lábios, sempre entregando para Jesus,
ser esposa de Jesus e mãe das almas. Era isso que ela dizia. E no dia da sua morte, ela pede uma graça a Deus, que nenhuma alma fosse para o inferno naquele dia. Então ela pede e promete, né, que do céu ela não ia ser uma santa quieta, que ela ia continuar derramando, né, as graças, derramando rosas e mais rosas. Por isso Santa Teresinha é aquela santa das rosas, porque ela prometeu que continuaria intercedendo pela humanidade, que continuaria intercedendo por todos, jogando uma chuva de rosas. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz que do céu ela intercederia. Então é muito fácil, né, a gente entender porque tantas rosas a gente vê, né, nessa época, as pessoas doando, sinal do carinho e do amor de Santa Teresinha. Lembrar de Santa Teresinha também, né, lembrar dos seus estudos, das suas palavras. Eu gosto muito de uma frase dela, de um texto dela, falando sobre o perdão de Deus. Ela diz que Deus a perdoou por antecipação. E diz, sem Jesus, eu poderia cair tão baixo, né, como qualquer grande pecador. Ela cita Santa Madalena. E com grande doçura ela diz, ela sente na sua alma a palavra do Senhor. Menos ama aquele a quem menos se perdoa. Mas não ignoro também que a mim Jesus perdoou mais do que a Santa Maria Madalena, pois me perdoou por antecipação, porquanto me pediu que caísse. Então ela sente, né, que a sua vida foi toda uma graça de Deus, foi graça do perdão de Deus, Deus que a perdoou por antecipação. Olha que coisa linda. E ela diz, vamos explicar o que sinto. Dou aqui um exemplo que vai traduzir um pouco do meu modo de pensar. Suponho que um filho de um doutor, de um entendido doutor, como ela diz, se depare no caminho com uma pedra, tropeça, cai e fratura um membro. De pronto vem seu pai, ergue-o com amor, né? Cura suas feridas, vai aplicando todos os conhecimentos médicos que ele tem e o filho fica curado. Logo que o filho fica curado, abraça o pai e demonstra toda a sua gratidão. Não resta dúvida, o filho tem todo o motivo de querer bem ao pai, que cuidou com tanto carinho, que cuidou com tanto amor. Mas vou fazer agora uma outra suposição, diz ela. Sabendo que no caminho do filho se encontra uma pedra, o pai vai lá na frente rapidamente e tira a pedra, sem que ninguém veja. O filho, por certo, passa, não sabia da pedra, não caiu, não se feriu e não sabe do perigo que o pai o livrou. Não vai mostrar a ele nenhuma gratidão. E não vai ter o amor daquele filho que foi curado pelo seu pai. Mas, e se ele souber o perigo do qual escapara, não amará ainda mais? Ora, tal filha sou eu, objeto do amor previdente de um pai que enviou seu filho para resgatar não os justos, mas os pecadores. Quer que eu o ame porque me perdoou, não digo muito, mas tudo. Não esperava que eu muito o amasse como Santa Madalena, mas quis que soubesse como me amou com um amor inefável previdência, a fim de que agora eu o ame até a loucura. Ouvi dizer que não se encontra alma pura mais amorosa do que uma alma arrependida. Oh, quem me dera desmentir a afirmação. Então,
falar um pouco de Santa Teresinha, né? A gente teria horas e horas para falar dos seus textos, das suas palavras. Citei aqui agora só alguns textos que me enchem o coração. Então, que esse amor previdente de Deus, que cuida de você, que cuida de mim, que cuida de cada um de nós, que muitas vezes vai tirando as pedras que nos fariam cair. E agradecer. Agradecer a esse Deus que tanto ama, que deu a vida por nós. É isso que Santa Teresinha faz hoje por nós, nos apresenta esse amor infinito de Deus por cada um de nós. E que você receba neste dia uma rosa, né? Sinal de que a graça de Deus está sendo derramada também na sua vida através da intercessão de Santa Teresinha. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.